Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tô passando um pouquinho mais tarde hoje, né? Graças a Deus tivemos um dia aí abençoado, finalizando o dia. Eu tô finalizando aqui, né? Mas tem muita gente que continua aí com o dia, são 18h13 do dia 26 de agosto de 2020 e nós estamos aí na certeza de que Deus está fazendo coisas maravilhosas e que Deus está cuidando de muitas coisas em nós e através de nós. Eu quero trazer aqui hoje a palavra, na verdade eu quero trazer a história de Noé. Quem não conhece, né? A história do dilúvio, a história da arca, mas eu estava lendo novamente em Gênesis 6 e eu achei muito interessante algumas palavras que são bem fortes aqui nesse texto. Eu vou ler Gênesis capítulo 6, no versículo 9, que diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer a água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se mova rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E eu acho muito interessante que o texto discorre para falar aí sobre como foi o dilúvio, o tempo em que o Senhor liberou que chovesse 40 dias e 40 noites, no versículo 7, no capítulo 7 ainda. A Bíblia retorna a reforçar de que no capítulo 7, no versículo 5, a reforçar o seguinte: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Eu fico muito pensativa com essa palavra, que eu fico pensando, Deus deu medida da altura de tudo como era para fazer a arca. Imagina Noé naquela época construindo uma arca deste tamanho.
Imagina o povo passando, olhando para Noé construir aquela arca. Imagina no dia de hoje, se fosse Noé no dia de hoje, o povo ia falar, não, vai ter que internar no manicômio, vai ter que internar no hospital psiquiátrico. Mas Noé simplesmente obedeceu o chamado do Senhor para a vida dele. Noé simplesmente obedeceu o mandamento do Senhor, foi lá e fez exatamente como Deus o havia lhe ordenado. Noé não importou com as críticas, Noé não importou com as pedradas, Noé não importou com as gozações, Noé não importou com os bullying de hoje, né? Noé não importou, imagina que Noé foi chamado de várias coisas. Noé não importou que as pessoas não acreditavam que Deus o havia ordenado a fazer. Noé não deu ouvidos a ninguém, porque Noé tinha convicção do relacionamento que ele tinha com Deus, e Noé, ele tinha convicção do que Deus o havia mandado fazer. Noé tinha certeza daquilo que Deus o propôs a fazer. Então, em momento nenhum, Noé recuou. Em momento nenhum, Noé deixou de construir a arca por causa de críticas, por causa de pedradas, por causa de falácias. Simplesmente ele prosseguiu em obediência àquilo que o Senhor o havia ordenado a fazer. O que eu quero sintetizar com esta palavra e que o que traz ao meu coração é que não importa o que falam ou o que pensam que que Deus te chamou para fazer ou que Deus te propôs a fazer. O que importa é que você tenha este relacionamento com Deus e tenha entendido a proposta e o chamado dele para a sua vida. Não desanime diante das circunstâncias, não desanime por as pessoas não acreditarem em você e por as pessoas acharem que você não é capaz e até mesmo merecedor. O que mais importa é você estar firmado no que o Senhor te diz, no que o Senhor te prometeu. Porque pode ter certeza, se você está firmado em Deus e se você está fazendo tudo exatamente como Deus ordenou você fazer, Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele chamou você para fazer. Não importa os julgamentos alheios. Não importa se vão ou não acreditar em você. Eu sei que Deus, Ele acredita em você. Eu sei que Deus, Ele achou graça em você. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. E se Deus te propôs a fazer algo, é porque Ele achou graça em você. É porque Ele sabe que você vai seguir e obedecer aquilo que Ele propôs você a fazer. Então não desanimes. Siga em frente. Vá em frente. Construa a sua arca. Não importa o tempo que demorar. Não importa o tempo que custar. E Noé, a Bíblia fala que Noé gerou Cã, Jafé e Sem com 500 anos.
E logo em seguida fala que Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então nós temos aí um período de 100 anos, vamos considerar assim. Não vi exatamente quanto tempo que Noé levou para construir a arca, mas não importa o tempo. O seu tempo é o tempo de Deus. A Bíblia nos fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E eu fico pensando, imagina naquela época, quantas dificuldades Noé encontrou para construir esta arca, conforme o Senhor o havia ordenado a fazer. Madeiras, pregos e várias outras coisas para construir a arca. Quantas dificuldades Noé deve de ter enfrentado para construir a arca, mas ele não desistiu, ele não desanimou. Então eu te encorajo neste início de noite a construa o que Deus te chamou para construir em sua geração e nesta terra. Não importa o tempo que demorar, não importa o tempo que passar, apenas faça. Apenas faça e faça exatamente tudo como Deus lhe ordenou a fazer. Foi isso que Noé fez. Então, meu querido, minha querida, vamos viver aquilo que o Senhor propôs a nós a fazer em obediência. Em obediência e fazendo tudo como o Senhor nos ordena fazer. Eu deixo essa palavra para você. Tenha um excelente fim de dia, início de noite. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Abraços.